De Florianópolis, um novo transporte público está surgindo. Eu sou a semente, a terra e o arado. Eu sou a agricultura e a pesca. Com o apoio do governo do estado, foram investidos mais de 77 milhões para atender milhares de produtores, levando desenvolvimento e progresso a todas as regiões do estado, garantindo a qualidade do alimento que chega à mesa dos catarinenses. Pacto por Santa Catarina. Pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema luar, cristal onde a lua vaidosa, cestrosa dengosa, vem se espelhar. Um pedacinho de terra perdido no mar. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira eu vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema luar, cristal onde a lua vaidosa, cestrosa dengosa, vem se espelhar, vem se espelhar, a lua vem se espelhar. Boa tarde a todos os catarinenses, estamos ao vivo para todo o nosso estado de Santa Catarina, nessa terça-feira, hoje é dia 24, hoje é 24
Um dia fantástico, nós abrimos o show da tarde com essa musa da música brasileira. Vamos aplaudir a Ivonita! E aí, minha rainha, tudo bem? Tudo ótimo, felizmente. Tudo muito bom. Isso é muito bom. Essa música tem muita raiz, continua tendo raiz aqui na Ilha da Magia. Essa música, ela é dos anos 70, ou final dos anos 60, do Zininho, né? E ela foi instituída, alguns anos atrás, o hino oficial de Florianópolis. Todos que me dão prazer de cantar, abrir o show da tarde, eu dou de presente esse microfone, ok? Então, obrigado pelo seu carinho. Leva o microfone para você. Obrigada. Ivonita. É sempre um prazer gostoso nós estarmos junto com você nessa terça-feira, dia 24 de junho. O tempo está uma maravilha e ao longo da existência da Mesa Redonda tem sido um desafio para todos os gostos. A gente anda pisando em navalhas, porque é muito difícil a gente conseguir trazer fenômenos, trazer pessoas renomadas, pessoas que com certeza, que participam da Mesa Redonda, oferece aquilo que é mais precioso para o telespectador, para o leitor, para o amante das informações ou da informação. É um convidado super especial. E o nosso convidado hoje é super especial. Os nossos convidados, os nossos perguntadoras já receberam já uma sugestão, politicamente falando, ele é um dos comandantes aqui do PSB, aqui do município de São José, ele é o vice-presidente do PSB, o partido dos Bornhausen, e ele também faz um trabalho muito importante frente à FETAESC, que é a Federação dos Agricultores do nosso estado. Então ele viaja o nosso estado de ponta a ponta, levando informações e a realização de todo esse conteúdo da FETAESC, ela está introduzida que são nas palestras, é um palestrante renomado. Ele esteve também em Israel, lá fazendo uma preparação com relação à indústria. Israel foi também, traz esse legado lá de Israel. E, em termos de empreendedorismo, é o cara, ele também é graduado. O currículo dele, eu fiz aqui um resumo, né? Porque senão eu ia ficar aqui o dia inteiro falando do currículo do cara. Administrador de empresa, técnico agrícola, pós-graduado em gestão empresarial, e já falei Israel, FETESC eu já falei, e o tema de hoje, então, para todos possam ficar antenados, é o manifesto que aconteceu no dia 11 de junho desse ano, nas regiões do Brasil. E na agricultura, também ele vai poder falar para vocês a química que é colocada nos produtos e também os produtos orgânicos. E também empreendedorismo, eu já falei, e a política do nosso estado de Santa Catarina. Se entende política, entende aí o anel viário, o plano diretor, tudo que você trânsito, segurança, educação, tudo isso ele vai estar apto a responder para todos nós. Portanto, vamos aplaudir o nosso convidado de hoje, o doutor Irineu Berenzaski! Muito bem. E como acontece em todas as nossas mesas redondas, nós temos o prazer de convidar para que coloque a sua fala para todo o nosso estado de Santa Catarina, essa renomada liderança espiritual, Pastor Taborda! Boa tarde, amigos da Primeira TV, boa tarde, Tadeu Soares. Doutor Irineu, fiquei meio tonto de tanto ler as observações a seu respeito. Eu creio que os nossos ouvintes, nossos telespectadores hoje serão premiados com muita coisa boa. Eu estava em Campinas andando pela rua com um amigo, passamos numa rua e ele disse para mim, nesta rua aqui Jesus não passou. Eu disse, por quê?
Está vendo a placa? A placa diz assim, rua sem saída. E onde Jesus passa, sempre há uma saída. É bem verdade que muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis e a última coisa que uma pessoa pensa é que Deus realmente possa lhe ajudar. Eu gostaria de desafiar você a fazer uma experiência e dizer, Deus, me ajude nessa situação. Você vai ver como Deus pode realmente te ajudar. Mas a placa, rua sem saída, ela quer dizer o seguinte, quer dizer que ela tem uma entrada. E nós olhando para essa placa de rua sem saída, nós podemos ter duas lições. Uma delas é justamente o fato de que nós sempre podemos buscar uma ajuda em Jesus, porque não há impossíveis para Deus, não existe coisa que Deus não possa nos ajudar. Mas quando nós pensamos que a rua sem saída ela é uma rua que tem entrada, então significa também que ela tem uma saída. Significa que se você chegar num ponto da sua vida que não dá mais para progredir, você sempre tem a opção de voltar atrás e começar tudo do zero. Tem dois filmes que eu assisti, um deles se chama Sem Saída e outro é Missão Impossível. O interessante nesses dois filmes é que no Sem Saída eles acham a saída e no Missão Impossível eles sempre resolvem o problema. Isso é muito significativo para nós. Não existe situação sem saída porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Creia nisso. Confie em Jesus Cristo que Ele pode achar uma solução para a sua vida. Eu sou o pastor Taborda da Igreja Batista Independente, da Avenida das Torres. Bem-vindo a todos, Tadeu Soares, que Deus te abençoe. Doutor Irineu, colegas da mesa, que sejamos muito abençoados nessa tarde. Agora no Show da Tarde, a nossa rainha da Prime TV, a apresentadora Sandra Pereira. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Torineu. Boa tarde, Tadeu. Tadeu Soares sempre elegante. Hoje está elegantérrimo, né? Como é bom nós estarmos aqui na Premier TV, no programa Show da Tarde, sempre aprendendo, porque toda semana nós temos um convidado especial. E hoje, como o pastor falou, o currículo desse nosso convidado, doutor Irineu, é grande, é extenso. Uma pessoa que sabe o que fala, vai passar muitas informações importantes para nós. Eu convido todos vocês, telespectadores da Premier TV, para ficarem conosco ligadinhos aqui na Premier TV até às 14 horas. Não saiam daí, não troquem de canal, porque vocês vão aprender muito juntamente conosco aqui nessa tarde. E só para lembrar os nossos presentes aqui, os nossos colegas convidados toda semana, que nós teremos 15 segundos para fazer a pergunta e o doutor Irineu 2 minutos para responder. Não tem réplica nem tréplica. E com Deus em primeiro lugar e com essa mensagem maravilhosa do pastor, que para Deus não é impossível, vamos fazer um bom programa. Uma boa tarde a todos vocês. Vamos mais uma vez cumprimentar a FETAESC, que é a nossa federação que representa os nossos agricultores. Cumprimentar também o nosso convidado central, doutor Irineu Benezaski. Obrigado por ter aceito o nosso convite e boa sorte! Ok, obrigado. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos iniciando a nossa mesa redonda de hoje. Queremos mais uma vez agradecer a presença do nosso comunicador da Rádio Luar, que está fazendo o maior sucesso aqui na Grande Florianópolis, o renomado jornalista José Nonato. Cumprimente o Irineu Benezaski e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Outro dia, conversando com um amigo empresário, ele disse que é um padeiro, ou seja, é o dono de uma padaria, proprietário de uma padaria até bem sucedida, mas que nunca foi padeiro. Para se abrir um negócio e se dar bem, é apenas preciso ter coragem, mas nada além disso? Não, na verdade, hoje o empresário, para ser empresário, ele precisa conhecer o produto em si, que vai colocar disponível no mercado, e ele precisa estar conhecendo também o mercado. Há que ele conhecer, então, as necessidades dos seus clientes. Em primeiro plano, há que ele verificar e fazer um estudo de que tipo de cliente ele estará atendendo. São clientes de que bairro? São clientes de que classe? São quais as principais necessidades desses clientes? Então, a coragem é, na verdade, um input para ele iniciar um negócio. Mas há, então, que ele buscar técnicas de gestão desta empresa. E hoje, cada vez mais, então, a gestão de uma empresa perpassa por alguns caminhos bastante interessantes. Um deles é a busca de conhecimento técnico, não só na área de produção, mas também na área de gestão, na área de finanças e também na área de mercado. São, cada momento ou cada passo que se der na empresa
há uma necessidade, então, de aperfeiçoar esses conhecimentos. Hoje, no mercado, ele está cada vez mais assim, acirrado, tem mais concorrências e os clientes estão mais exigentes. Significa, então, que o nosso empresário, na atual situação, ele precisa estar atento a esta necessidade que esses clientes estão tendo a cada momento. Queremos também agradecer a presença do nosso líder maior lá do município de Iguaçu, o nosso eterno Raul Seixas. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso convidado central, vice-presidente do PSB de São José, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Obrigado mais uma vez por estar presente no programa Show da Tarde, com essa galera aqui da mesa redonda, que são nossa família agora, né? E antes que eu esqueça, quero te dizer que o Giovanni de Luca te mandou um grande abraço, que eu estive lá agora de manhã com ele. E eu quero, são duas perguntas que eu vou fazer no nosso tema rural aqui. Sobre o INCRA e a FUNAI. Ok. Bom, o INCRA é um instituto do governo e a função dele é cuidar da ação agrária no país. Especificamente no estado de Santa Catarina, nós temos uma distribuição boa em termos agrários. O estado ele tem em torno de 190 mil propriedades rurais, e destas, a média diária é de 26 hectares. Então, se nós considerarmos, são pequenas propriedades dentro do estado de Santa Catarina. Ou seja, são basicamente agricultura familiar, 94,4% dessas propriedades são da agricultura familiar. Então, há uma boa distribuição fundiária dentro do estado de Santa Catarina. Isso não é o que acontece no país todo, precisamos assim considerar. O estado de Santa Catarina pode ser considerado como exemplo em termos de distribuição fundiária. A questão de FUNAI também é um órgão de governo, tem algumas expulsões específicas com relação, então, à população indígena no país. No estado de Santa Catarina, nós temos algumas áreas que pertencem à população indígena, mas o que nós observamos? Dentro do estado, temos áreas que são de agricultores, estas áreas já foram adquiridas há muito tempo, portanto, já existe uma documentação apropriada para esses agricultores, e se há casos, por exemplo, de a população indígena ainda com dificuldade, precisamos verificar aonde as terras estão mais adequadas a esta população. Nós observamos que na região norte do país existem, então, áreas disponíveis para a população indígena. No estado de Santa Catarina, ele tem algumas áreas específicas já que foram acordadas com o governo, e então vemos assim que há uma boa distribuição. E não vemos então necessidade ainda hoje de fazer uma distribuição para a população indígena como está na atual situação. Queremos também agradecer a presença do presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus em São José, Dr. Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso convidado central de hoje. Ele tem experiência em indústria e esse aprendizado também foi lá em Israel. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, amigos de casa. Boa tarde, os internautas. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, os companheiros da mesa. Boa tarde, Tadeu. Minha pergunta é o que vem. Quando se fala muito de agricultura, me chama muita atenção dois pontos. O primeiro ponto é que, na verdade, o espaço que hoje, o território que tem para ser investido, para ser trabalhado com a própria terra, ele é pouco escasso. E está acontecendo muita devastação para que seja feito a plantação da agricultura. Como é que está sendo visto isso, o impacto ambiental que está causando hoje, em virtude disso, que na verdade não está tendo controle, quem está controlando e de que forma está sendo controlado referente ao trabalho para a agricultura do impacto ambiental da área verde? Ok. Bom, há uma necessidade de fornecimento de alimentos hoje e cada vez mais. Os estudos da ONU e da FAO dizem que até 2050 haverá uma necessidade de crescimento em torno de 75% do fornecimento de alimentos da atual situação que nós temos hoje. E preciso dizer que o Brasil, nas contas mundiais, será responsável por 40% do fornecimento desse alimento.
E especificamente Santa Catarina, 10% dos 40% em termos de Brasil. Há o mito de que a agricultura, então, ela destrói o meio ambiente. Isto é um mito porque as técnicas atuais, se bem adotadas, elas são sustentáveis. Ou seja, podemos fazer agricultura sem prejudicar o meio ambiente. E o estado de Santa Catarina, como é feito por agricultura familiar, que é uma diversificação de atividades na propriedade, ou seja, não é monocultura, significa que se apropria ao passo de sustentabilidade. Este é um modelo que poderemos adotar para o Brasil, feito em áreas pequenas, com um processo de diversificação, aonde não haverá um grande impacto no sentido do meio ambiente. E a matriz de produção passa a ser biológica e não mais química, como nós tínhamos há um tempo anterior. Antes se fazia agricultura buscando como elementos químicos. Hoje não. A matriz de produção é biológica. Portanto, então, esse impacto ambiental é menor. E dá para atender com produtividade, dá para atender com melhoramento de sementes, com melhoramento de técnicas de produção, sem causar esse impacto desastroso no meio ambiente. E Santa Catarina, hoje a gente observa que em termos de vegetação verde ou de mata, ela é crescente. Nós temos, o último dado que nós temos, 62% da cobertura do estado de Santa Catarina já estão com matas de primeiro e segundo grau. Significa então que houve uma recuperação. Há uma preocupação, sim, nós temos no meio rural um desenvolvimento da agricultura com gente. Quer dizer, precisamos levar qualidade de vida para o meio rural, onde as pessoas que lá vão produzir têm condições também de qualidade de vida, como se tem em algumas áreas do centro urbano. Queremos também agradecer a presença da nossa apresentadora, da nossa rainha aqui da Prime TV. Obrigado, Sandra Pereira, pela sua vinda. Cumprimente o doutor Irineu Benzaski e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Irineu, eu tive o privilégio de ser alfabetizada pela minha mãe na primeira e segunda série. Hoje, as famílias estão vindo para a cidade porque os filhos precisam estudar. Isso não compromete a produção de alimentos? Sim. Para nós, achamos que isso foi um erro em fazer com que as escolas só estivessem no meio urbano. Primeiro, no meio rural existe uma cultura, existe um jeito, existe uma maneira de viver no meio rural. Logo, não faz mal nenhum as pessoas virem estudarem no meio urbano, mas a escola no meio rural faz com que as pessoas tenham vivência dessa cultura, uma vivência do jeito de fazer agricultura. Portanto, lá nesse meio, quando eles estão na escola, quando eles estão trabalhando uma matéria, eles estão fazendo referência àquilo que eles vivem. Portanto, o aprendizado, a gente chama que é mais denso, onde as pessoas, então, lá têm melhores condições, então, de formar a sua formação escolar, ou ter essa formação escolar, na sua própria vivência. Então, nós consideramos que essa nucleação das escolas, tão só para o meio urbano, foi prejudicial. Pode, sim, ser feito em núcleos escolares, mas no meio rural, onde as pessoas do meio rural têm condições, então, de ter educação, levar a educação no meio rural e nessa vivência. Significa dizer o seguinte: nós precisamos levar recursos aonde as pessoas querem viver e não ao contrário, tirar as pessoas do seu meio para buscar recursos aonde talvez elas não gostariam. Queremos também agradecer a presença do nosso produtor cultural e de eventos, Ronald Lema, figura já carimbada no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado pelo seu sorriso, obrigado pela sua simpatia, pela sua competência. Cumprimente o renomado administrador de empresas e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu, agora e desde sempre pela simpática recepção, aos amigos da mesa, amigos de casa e a toda a sua produção também. Obrigado pelo elogio. É retribuído sempre, com toda certeza. Queria saber, doutor Irineu, qual a atual situação do porto de Itajaí e se tem como ser feita a instalação de mais um porto aqui no estado de Santa Catarina. Obrigado. Pois sim. Essa é uma dificuldade que nós estamos tendo em nível de Brasil, a dificuldade da infraestrutura. Portos é um caso, estradas é outro caso, a deficiência de energia elétrica também é outra situação, aeroportos também, nos causa espanto de que os governantes não se deram conta de estruturar a infraestrutura brasileira.
E nós podemos dizer assim, em 2013 tivemos um crescimento de 2,3% do PIB brasileiro, e os estudos nos indicam que não crescemos mais porque houve dificuldade de infraestrutura. E o Porto de Itajaí é um dos exemplos, ele está com necessidade de ampliação, é preciso melhorar esse porto, visto que as empresas demoram até 30 dias para fazer a exportação do seu produto. E isso não é possível num país que tem uma produção imensa como nós estamos tendo, e Santa Catarina tem uma produção exemplar da agropecuária, e quando vai exportar, ela tem essa dificuldade que a gente chama de custo Brasil, mas já estamos chamando de burocracia Brasil. Não podemos ter, então, condições precárias na infraestrutura. Então, o porto precisamos sim melhorar, tem condições para isso, não só aquele, como os outros de Santa Catarina, e acho que precisamos fazer novos portos, e com surpresa vimos que o governo federal investiu num porto em Cuba e deixou aqui nós, o Brasil, né, com essa dificuldade que estamos vivenciando. Queremos também agradecer a presença do nosso poeta, do nosso renomado jornalista, do nosso professor, Donato Ramos. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o assessor exclusivo da FETAESC e faça a sua pergunta, por favor. Eu não sei se é problema da idade ou algum distúrbio sujeito ao médico, mas o paladar da gente vai se modificando com o tempo. Veja que o frango que a gente come hoje não tem gosto de frango. A galinha caipira não é mais galinha caipira, já está dançando leco-leco nos bailão da periferia. E eu fico preocupado. O tomate que a gente come, a gente tem que lavar 3 horas e ainda colocar que boa. Eu pergunto, Irineu, é idade, distúrbio, sujeito a médico? Ou é a ração que o bicho come e o veneno que se coloca naquilo que nós comemos? Muito bem, essa é uma pergunta muito importante, porque nós temos assim, a população quer alimento saudável. E a agricultura, ela feita em alta escala, vai exigir então que se utilize químicos, que se utilize forma escalonada de produção, que logo deixa a desejar o sabor. No caso, nós somos defensores da agricultura familiar, pelo fato dela ser feita em menor escala e ela preserva sabor e saberes. São outros 2 ingredientes para esta agricultura. Então, quando nós falamos no tomate, que é um produto produzido em alta escala, poderemos encontrar, então, problemas de sabor. Mas quando é produzido em escalas menores, com a adequação da produção da agricultura familiar, nós vamos oferecer um produto, e isso nós temos em Santa Catarina, já em alguns locais, um produto com sabor. E isso é a vantagem de se ter a agricultura familiar. Na questão da galinha caipira, em Santa Catarina nós começamos a produção integrada em 1960, em 1970 se acentuou-se essa produção. Então, quando nós estamos fazendo produção escalonada, estamos diminuindo custos e atendendo uma grande população. Quando pensamos em produzir frango em menor quantidade, tem sim um aumento de custo de produção, porque demora mais para se produzir, há um tratamento de ração diferenciado. Consequentemente, o consumidor terá que se adaptar em pagar um pouco mais pela essa produção. Mas terá, sim, na sua mesa, um produto com qualidade, com sabor e, obviamente, em condições mais adequadas ao que se quer, comida saudável. Queremos também cumprimentar a pastora Regina Niura Amaral pelo projeto bacana que está desenvolvendo lá na Ação Social em Coloninha. Seria importante que o doutor Irineu conhecesse esse projeto. Obrigado, pastora, pela sua vinda. Cumprimente o Irineu e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É sempre uma alegria estarmos aqui. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Irineu. A minha pergunta, e diante do seu currículo, é sobre Israel.
Nós vemos na Bíblia que Israel, a Terra Santa, é uma terra que mana leite e mel, segundo o Antigo Testamento. E Israel é um semiárido, é um local onde há dificuldade em conseguir água. E eu, olhando, observando a agricultura de Israel, nós vamos ver que ele exporta até botões de rosas para o mundo. E é uma coisa fantástica. E temos lá em Israel os kibbutz. Quando o senhor esteve fazendo seus cursos em Israel, o senhor conseguiu visitar, se informar sobre os kibbutz e sobre toda a agricultura de Israel e como se faz, principalmente a irrigação? E o que isso poderia nos ajudar aqui no nosso estado de Santa Catarina? Muito bem. Bom, já como bem disse, Israel é uma terra que não tem água. E se faz agricultura com alta tecnologia. Nós tivemos oportunidade, sim, de visitar os kibbutzim e os kibbutzim, que são duas formas de associações que tem em Israel. A agricultura lá é feita com tecnologias adequadas à necessidade que Israel tem. Então, a irrigação é feita por gotejamento. Ou seja, se utiliza a água em Israel 7 vezes. Estranhamente, aqui a gente pode dizer que a gente trata a água e nós damos descarga. Israel faz um processo diferente. Ele procura utilizar esse recurso que é muito escasso 7 vezes pelo menos, depois é descartada. Poderíamos perguntar aqui se nós fazemos isso, ou pelo menos utilizamos talvez 2 vezes, talvez isso por ter essa abundância de água, mas que precisamos dizer que isso é limitado, um recurso limitado, então Israel tem esse cuidado. Outra questão importante que a gente viu em Israel, quando tu falaste em flores, Israel consome 16 vezes mais flores do que nós. E eu diria, nós aqui no Brasil ainda não aprendemos a consumir flores, visto que, se a gente perguntar para nós, quando que a gente recebe, no momento nosso, flores, uma maior quantidade? Certamente muitos estão pensando que seria no velório, porque lá que talvez a gente receba maior... Então nós precisamos pensar em vida. Qual o momento da nossa vida que estamos recebendo flores? Então precisamos reaprender a utilizar flores no nosso consumo. Uma questão importante de Israel que trouxemos aqui para Santa Catarina foi um projeto também de irrigação e de produção de tomate, que foi no Planalto Norte. Quando a gente voltou, implantamos um sistema de produção de tomate em estufa e por sistema de irrigação de gotejamento. Esses agricultores então começaram a reaprender então como é que se faz essa tecnologia utilizada em Israel. Nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central, o Dr. Irineu Benizaski, vice-presidente do PSB do município de São José, o partido do Paulinho Bornhausen. Ele é administrador de empresas, técnico agrícola, pós-graduado em gestão empresarial, cursou indústria em Israel e também é assessor exclusivo da FETAES, que é uma federação dos agricultores de Santa Catarina, e também é um dos destacados, renomados palestrante do nosso país. Dando sequência à nossa mesa redonda, nós cumprimentamos o nosso querido pastor José Taborda. Obrigado pela sua vinda, obrigado pela sua abertura dos nossos trabalhos. Por favor, cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu Soares, é sempre um prazer muito grande estar nesse programa, e o programa de hoje é bem interessante mesmo. Eu queria saber sobre a proteção da terra. Me disseram uma vez que quando um japonês vende a terra deles é porque ela não se aproveita mais. Como é que podemos ter uma proteção da terra para que ela continue produzindo e sem danificar a natureza e cuidando da nossa saúde? Muito bem. Isso é através de técnicas ou tecnologias. Se a gente voltar um pouco no tempo, nós vamos observar que quando se fazia agricultura a gente arava o solo. E alguns ainda, no momento, ainda se aram. Mas, na verdade, isso é uma técnica europeia. E quando nós viemos para cá, os nossos antepassados vieram com essa tecnologia. Arar o solo para esquentar ele, para que possa, então, a semente germinar. Mas nós estamos num país tropical. Logo, não há necessidade de mover esse solo. Então, a gente faz plantio direto, que a gente chama. Então, ou plantio em cima da palhada.
Ou seja, não há necessidade de arar esse solo, consequentemente, com essa palhada que se tem e com essa matéria orgânica que vai se formando, protegemos o solo. Consequentemente, nós estamos ao longo do tempo produzindo e criando solo, ou seja, protegendo essa terra e desenvolvendo maior quantidade de solo em si. Essa é a tecnologia que nós temos que utilizar. Desta condição, nós também traremos um equilíbrio entre fauna e flora do solo, que nos vai ajudar a utilizar menos químico, porque em si a planta vai ter melhores condições de proteção, pela própria virtude que esse solo estará colocando, e obviamente a nossa saúde então estará em melhores condições por essa tecnologia. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador e também palestrante, Anilson Martins. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o destacado político, Dr. Irineu Benizaski, e faça a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui novamente. E antes de tudo, eu quero agradecer por ter me aceito no Facebook. Quando eu vi o nome do homem, eu pensei, isso aí deve ter uma página incrível, e realmente é um trabalho, é uma série de trabalhos que esse homem faz, e as perguntas aqui são infinitas. Mas vamos falar então sobre o êxodo rural. Como é que o senhor vê essa situação da nossa juventude hoje, com a mídia chegando em todo e qualquer canto, e o pessoal já quer correr da roça? O que vai ser do nosso país a hora que todo mundo parar? Bem, o êxodo rural, ou a saída, principalmente da juventude do meio rural para o meio urbano, isto se dá pela falta de uma política adequada para o meio rural. O que nós estamos observando? Até um tempo atrás, nós dizíamos para os agricultores que eles seriam os colonos. Depois nós demos uma responsabilidade para eles. Vocês serão responsáveis pela produção de leite, pela produção de suínos, pela produção de alimentos, mas nunca dissemos para eles, vocês são os cidadãos que vão ter qualidade de vida igual o cidadão urbano. Nós esquecemos de fazer isso. Consequentemente, a juventude que necessita que se tenha lá telefone, que tenha lá internet, que tenha energia elétrica e não só luz, porque podemos dizer que no estado de Santa Catarina, no meio rural, chegou a luz, mas não tem energia elétrica. Para o seu agricultor precisar de colocar um motor que exige trifásica, não tem. Então precisamos colocar infraestrutura adequada para que tenha qualidade de vida, consequentemente essa juventude ficará lá empreendendo no meio rural. Mas na atual situação, nós estamos atropelando as pessoas do meio rural para o meio urbano, criando dificuldade no meio urbano, que é a questão de mobilidade e questão de também falta de infraestrutura, e isso nós precisamos abrir a cabeça dos líderes para fazer, então, desenvolvimento e não só crescimento. Parabéns à nossa jornalista, à nossa professora, que abriu o nosso programa de hoje com maestria, uma poesia. Obrigado, Ivonita, pela sua vinda. Cumprimente esse empreendedorismo renomado do nosso país e faça a sua pergunta, por favor. Eu teria muitas perguntas para fazer na área rural, mas eu tenho uma pergunta assim que eu acho que muitas pessoas gostariam de saber também, sobre 11 de junho de 2013 e 11 de junho de 2014. Eu acho o seguinte, ano passado eu estava em Porto Alegre nessa ocasião e foi uma coisa horrorosa. Eu me senti deprimida, me senti arrasada, porque era quebra-quebra e o movimento mesmo dos que estavam clamando era menor. Hoje eles falam, estamos comemorando um ano do movimento pelo 20 centavos da passagem de ônibus. Eu não acredito que aquele movimento todo foi por causa de 20 centavos de uma passagem. Né? A gente sabe que houve muitos outros motivos. Mas por que fizeram este ano, quando o ano passado houve aquele quebra-quebra em coisa horrível, esse ano, se não me engano, foi pior. São Paulo foi uma coisa, uma barbaridade. Por que fazem uma coisa dessas sem, assim, aleatoriamente, eu acredito, sem uma base? Por quê? Muito bem. Precisamos distinguir a manifestação de algumas questões que houve de, vamos dizer assim, quebra-quebra, como bem disse. São duas questões que precisamos discutir.
Primeiro, quando 11 de junho a população foi à rua, foi dizer, nós precisamos de um mundo melhor. Esse foi o recado. A ideia central é de que o desenvolvimento do país e do mundo está não adequado ao que nós, como sociedade, ou ser humano, imagina. Essa é a primeira condição. Precisa dizer que esta população, quando foi à rua, de certa ordem foi dar um recado. Os políticos não estão entendendo o que é a população. Não estão dialogando mais conosco. Precisamos sim mostrar que a população está carente, tem dificuldades. Talvez o mote da questão dos 20 centavos, da questão do ônibus, foi um veio que trouxe, então, chamou a população. Mas, na verdade, a ideia central era outra. É dizer para o governo, para os políticos, que diz, olha, vocês não estão nos entendendo. É um descontentamento geral. Então, agora, existe, talvez agora no dia 11, houve de novo uma manifestação, mas com um viés um pouco diferente. Nós precisamos nos cuidar para não fazer esse processo de quebra-quebra. A população tem que sim ter sua opinião pública, terá que ir à rua, mas no método pacífico. Mostrar sua indignação, mas não provocar destruição. Isso não vale a pena. Queremos também agradecer a presença do nosso empreendedor, especialista em segurança no trabalho empresarial. Doutor Jurandir, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Irineu Benezaski, essa bandeira maiúscula do PSB de Santa Catarina, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos caros colegas da mesa, dessa família que a gente já considera tempo. É uma satisfação estar aqui de novo, Tadeu. Boa tarde, telespectador. Irineu, boa tarde também. Boa tarde. Também Soinski, tá? Siruzinski, estava vendo que Berezanski, né? Isso. Ok. A raça boa, né? Boa. Aproveitando, como o Tadeu já citou, nós atuamos na área de segurança, saúde e qualidade de vida já há mais de 30 anos. Nessa área, assessoria empresarial, empreendedorismo, como você atua, administração empresarial, eu te perguntaria, principalmente na área rural, com tua experiência, como é que você vê, além da obrigatoriedade e necessidade dos programas de prevenção de acidentes, prevenção de doenças no trabalho, como você vê isso, a implantação para os empresários, bom, ruim, qual é o teu conceito? Muito bem. O sistema de segurança há que se melhorar em termos de país. E no estado de Santa Catarina, especificamente na área rural, nós já implantamos alguns programas em parceria com algumas empresas, que foi o caso aqui com a Ipagre e também com a empresa Souza Cruz, e nós chamamos ele de Programa Produtor 10, aonde levamos então processos de ergonomia para esses agricultores e também levamos então o processo de cuidados para se obter segurança, ou seja, uma metodologia preventiva na questão de desenvolvimento do trabalho. Vemos isso, que há uma carência. Nós encontramos muitos agricultores ainda com dificuldades, encontramos agricultores que se machucam mesmo em condições que não poderia acontecer, mas pela falta então de se implantar programas adequados a esses agricultores. Então isso sim há uma necessidade. Também vemos também nas empresas urbanas que ainda não houve adoção desse processo preventivo. E precisamos sim adotar programas. Quando tivemos em Israel e também tivemos ano passado na Coreia, verificamos também nesses países que há programas preventivos. Isso, ou seja, programas excelentes. E isso a gente imagina que é um custo, mas na verdade não é custo. É um investimento na qual você terá vantagens, então, para a sociedade em si. Queremos também cumprimentar esse cara que é muito especial aqui em São José. Ele é o líder, ele é o historiador da cultura afro. Parabéns, Joy Passos, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelo seu desempenho. Cumprimente esse renomado administrador de empresas, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde ao público de casa, boa tarde, Irineu, é um prazer.
Ô, Irineu, eu vi aqui no teu currículo que tu tem um bocado de serviço prestado aqui, um currículo vastíssimo, né? Muito bom, muito bom. Eu queria te perguntar o seguinte, e até em relação à pergunta que a nossa amiga a Ivonita fez a respeito do 11 de junho. Eu realmente corroboro com a tua filosofia, com a tua ideia de que não se deve fazer quebra-quebra, né? Mas esse país ele vem numa defasagem administrativa há muitos anos, né? Está ruim tudo. Tudo quanto é segmento do oficial, né? Tudo quanto é segmento do governo tem um problema. Quando não é de corrupção, é de desmando. Quando não é de desmando, é de influência, de tráfico de influência. Quando não é tráfico de influência, é apadrinhamento. E até por serem cargos político-partidários, né? Então é um problema sério. Não acredito que se vá fazer uma grande transformação nesse país sem quebrar nada. Isso é utopia. Não existe isso, não tem como. Dado o grau de corrupção a que fomos levados, a coisa está tão enraizada, ela está tão infiltrada na gema do poder, que fazer mudança sem quebra-quebra vai ser impossível. É o que eu acho, é o que eu analiso, não incentivo. Não incentivo. Se desse para fazer o bolo sem quebrar os ovos, eu faria, mas não dá. Infelizmente, não dá. Então, eu vou te perguntar o seguinte. O que foi feito de um expediente que nós tínhamos no campo, muito bom, que sumiu, como que por magia, que eram as escolas agrícolas, não sei se tu lembra disso. Escolas agrícolas em regime de internato, era um troço bom, era um negócio que funcionava. As crianças se davam ao campo, tinham o prazer da terra, tinham o prazer de manusear a terra. E os lavradores, os agricultores, a agricultura é a grande salvaguarda desse país. É o que nos dá divisas, tu sabe disso. Qual a receita para retomar esse caminho? Qual a receita para realmente investir no campo, já que é a base da economia do país? Não tem como. Tudo bem, eu fico muito feliz pela sua pergunta, fato de que eu sou produto da escola agrícola. Quando iniciei minhas atividades escolares, eu fiquei internato em escola agrícola. Fiquei lá por 7 anos, fiz, então, essa atividade lá. Precisamos dizer assim, o país errou quando tirou as escolas técnicas, ou a metodologia de escolas técnicas. Veja que, se a gente perguntar hoje, você faz o 2º grau para o quê? Há uma dificuldade de saber, porque talvez não é nem para vestibular e nem para trabalho. Quer dizer, fica uma coisa meio confusa. E as escolas técnicas, e no caso a escola agrícola, que eram as técnicas agrícolas, você já sabia que você estaria se formando para então trabalhar com agricultura ou pecuária. E assim como tinha as escolas técnicas comerciais e outras, no entanto. A receita é: nós precisamos mudar a metodologia de ensino, a grade de ensino, com foco em escolas técnicas. E a agricultura do país, e o mundo espera que o Brasil dê o recado da agropecuária para o mundo. Há uma grande expectativa de que nosso país seja fornecedor de alimentos. E nós temos esta responsabilidade, por 2 razões principais. Temos um clima adequado, e temos áreas de terras continentais para fazer agropecuária. E o mundo não é assim como o Brasil, tem essa abundância de recursos naturais que podemos aprimorar e fornecer alimentos. Então a receita é assim: o governo terá que então utilizar a metodologia adequada com escolas técnicas e, no caso da agricultura, fomentar a agricultura para que a gente possa então fornecer alimentos adequados. Queremos mais uma vez cumprimentar São Pedro de Alcântara e parabéns a São Pedro de Alcântara ter um ser humano, um profissional renomado, atualizado, atuante no nosso estado de Santa Catarina, e hoje ele é o padrinho do nosso convidado especial. O nosso convidado só está aqui porque foi uma indicação, uma procuração em branco, um cheque em branco para o show da tarde. Obrigado, Dr. Valmor Martin, por esse carinho, por esse prestígio ao nosso trabalho. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente o seu amigo, o Dr. Irineu, e faça uma pergunta do tamanho dele. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Irineu.
Primeiro eu quero dizer, você, o garotão, que estava lá com a cara tapada, parabéns, tira o chapéu, me ajoelha e beija os pés do teu pai. E você, pai, tem que ir aprender com aquele pai, que aquele moleque estava lá quebrando patrimônio do outro. Por que tu vai quebrar uma viatura policial? Porque tu sabe que vai apanhar. Vai lá, quebrar uma viatura. Vai quebrar a viatura do governo, não destruir um ônibus. E você, pai, tenha vergonha na cara, você sabe o filho que tem. Irineu, eu vim de Antônio Carlos, estive lá ontem, tirei agora há pouco a areia lá daquela terra nobre, junto com os sindicalistas lá, trago um abraço dos teus amigos sindicalistas, que são 250 sindicatos, viu, Tadeu, no estado que esse homem está ligado. Isso não é para qualquer um catarinense. E trago um abraço lá dos teus amigos lá de Antônio Carlos. Sabendo da tua inteligência, da tua competência, e de Eduardo e outros, povo teu, o que vais fazer na Assembleia Legislativa por nós catarinenses que estamos carentes de segurança, saúde, educação? Mas quero te pedir uma bandeira do nosso antigo Miguel Arraes. Faça chegar para esses jovens que queimar ônibus é patrimônio do outro, não é do governo. Muito bem. Primeiro, precisamos clarificar que nós não devemos mexer no patrimônio alheio, e muito menos no patrimônio da sociedade. Podemos, então, fazer as nossas manifestações, podemos, sim, fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos querendo, mas jamais quebrar patrimônio. Isso não é permitido a nós. Com relação a Miguel Arraes, que é uma das pessoas políticas desse país, ele tinha no seu senso a sociedade, trazer melhorias sociais. Significa, então, ele brigava para que tivéssemos uma distribuição fundiária adequada, para que nós levássemos recursos às pessoas aonde lá tinham necessidade, e jamais desviássemos recursos da onde for apropriado. Essa era uma visão de Miguel Arraes, e nós trazemos isso como exemplo. Na questão da Assembleia Legislativa, e quando muito bem falou, nós não temos saúde, ou podemos afirmar que a última pesquisa feita pelo IBGE diz 48% da população brasileira diz que não tem saúde pública. E isso é verdade. Se nós formos hoje procurar saúde pública, nós temos dificuldades. Depois vem 18% com questão de deficiência de segurança, mais 12% com relação à educação, que aponta esta carência que nós temos. Então, primeiro, nós precisamos buscar qualidade de vida. Para buscar qualidade de vida, então nós precisamos criar projetos com uma visão da sociedade. Então, é preciso, em primeiro grau, que se faça política com o povo, para o povo, e não política de políticos para os políticos. Isso é o avesso de um desenvolvimento social. As pessoas, o povo, precisa estar inserido na política. E, infelizmente, nós observamos hoje, nesse momento, que a população começa a ficar longe da política, pensando que é uma coisa ruim. Eu poderia dizer assim, existem sim políticos ruins. E isso a sociedade tem o dever de tirar fora. E colocar pessoas que estejam adequadas ao que a sociedade pensa. Então, mas a população precisa ter sua visão de opinião política, ou sua visão de administração pública. E ela precisa participar, ela precisa vir junto. Quanto mais participar, assim nós vamos melhorar a política. Da forma contrária, não. Então, na Assembleia, nós queremos ter, sim, pessoas junto conosco, a sociedade junto conosco, para que, então, possamos adequar os recursos aonde existe maior carência. Agora, no Show da Tarde, um momento único, um momento especial. Vamos ouvi-lo, vamos aplaudi-lo, doutor Daniel! Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, mas, na verdade, é o cidadão que facilita a vida do ladrão. Porque chega em momento eleitoral que quando a gente liga a televisão, está ali falando, a gente não procura saber quem é e quem não é, o que deixou de ser. Desligamos e só ligamos depois. E quando a gente se liga depois, é tarde. Porque, na verdade, a gente vai no bem me quer, no bem não me quer,
e nesse bem me quer, desse bem me quer, não conhecemos o currículo, não sabemos com quem lidamos, com quem tratamos, aí viabilizamos a vida daquele que no qual quer, e hoje a gente mais critica achando que lá só tem ladrão. Mas isso é fator de todo cidadão, que nós precisamos abrir o olho e nos alertar no dia a dia. Porque bem nós sabemos que antigamente, me lembro no primário, 2 vezes por semana nós tínhamos que tocar a mão na terra. Tinha que ali plantar, tínhamos que ali no colégio, era um momento para que a gente pudesse lidar com a terra e cada vez mais e mais ter a plantação, o alface, o tomate. E nos dias de hoje a gente vê uma realidade bem diferente. Existe colégio que nem árvore tem, tudo procura cimentar, é colocar brite e aí por diante. E preocupamos tudo, tanto com a saúde, falamos tanto em educação, falamos tanto em saúde, postos de saúde, hospitais, mas não nos preocupamos com o alimento que comemos, não nos preocupamos com uma boa fiscalização. Na verdade, gente, temos que primeiramente sabermos que a nossa horta lá em casa, que só queremos acimentar, botar cimento e piso em tudo, nós devemos nos preocupar com isso, ter os nossos próprios alimentos ali, a cebolinha verde, o alface, o tomate, a salsinha, isso é fundamental para uma qualidade de vida da saúde, porque nós devemos começar com nós mesmos, nos espelharmos e vermos aquilo que primeiro é saudável para nós. Porque confiança, quem confia em quem? Quem confia em quem? Hoje em dia nós dizemos que confiamos, mas na verdade estamos sempre desconfiados um com os outros. Mas nós somos sabedores de uma coisa: se a gente desconfia até da nossa sombra, como vamos confiar nas pessoas que no qual nós damos o direito de dever para eles? Hoje tem movimento sem terra, sem teto, sem isso, movimento de todas as partes, movimento até não sei porquê, sem nada. Por que não fizemos um movimento para que possamos preservar uma qualidade de saúde nos alimentos orgânicos, não orgânicos e assim por diante? Isso a gente não se vê, mas devemos começarmos por nós mesmos, começarmos nos policiarmos para que o alimento que chega à nossa casa, à nossa mesa, para os nossos filhos, nós possamos dizer que esse produto não tem química, não tem veneno. Porque combatemos as drogas, combatemos a heroína, combatemos tantas coisas e por tabela nós estamos consumindo. Vamos deixar de hipocrisias, vamos começar a trabalhar numa qualidade de vida e de saúde para todos nós. Domingo o Grupo Santo Expedito estará em Mafra, distribuindo 5.000 peças de vestuários e também alimentos. Por isso queremos cumprimentar o nosso colega Mário Benites, que a cada dia que passa a gente cresce muito ao lado dele, porque ele faz tantos serviços sociais e também ele sempre fala do nosso trabalho. Sempre fala da Prime TV, fala do Jornal Fique Esperto, fala da pasta empresarial. Por isso que é bom ter alguém que também leva aquilo que nós fizemos aqui também para outros municípios, outros estados. Obrigado, Mário Benites, pela sua vinda. Cumprimente o doutor Irineu e faça a sua importante pergunta, por favor. Tadeu Soares. Não ia entrar nesse mérito. Terceira vez, eu fui convidado para ir para o Haiti. Alô? Pela terceira vez eu fui convidado para ir para o Haiti, fazer um trabalho social. Mas eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito em alguns políticos. E a coisa mais difícil que existe é a gente ser jogado, abandonado. Eu sou que nem a voz do Brasil, pouca gente me escuta, pouca gente me ouve. Eu tenho inteligência, eu tenho projeto. O Mário sozinho não faz nada, mas com um grupo a gente vai longe. Mas eu já estou mudando de ideia para esta pessoa que está sentada aqui, que nós poderíamos ser um parceiro o ano que vem, não financeiramente, que às vezes a pessoa vai no gabinete e pensa em valores. Não, vamos pensar em projetos. Isso que eu tenho, que eu quero, eu estou com 2 semanas, Tadeu Soares, para levar esses donativos, eu não tenho condições de ir. Mas até domingo eu tenho certeza, tenho fé em Deus, Ele vai me iluminar meu caminho e a gente vai conseguir chegar lá. Meu amigo, boa tarde a todos, boa tarde você que está em casa, obrigado pela audiência.
A minha pergunta ao nosso convidado aqui, eu ando em várias cidades do estado, por que tantos colonos estão tendo dificuldade de ter a tua plantação, que não está tendo apoio de prefeitura, não está tendo apoio do governo? O que está acontecendo? O senhor poderia nos responder? Boa tarde. Boa tarde, a pergunta é bem interessante. Não existe estratégia para o desenvolvimento da agricultura. O que nós estamos tendo hoje é fornecimento de crédito tão só para a agricultura, mas não uma estratégia de desenvolvimento. Precisamos observar que só produção não interessa. Precisamos ter produção com qualidade e qualidade de vida para as pessoas que estão fazendo produção. Consequentemente, estas pessoas, elas querem fazer a produção, mas querem obter dessa produção qualidade de vida também. E não só crescimento numérico de produção. Isso não interessa. Porque senão nós vamos ter só crescimento, mas as pessoas serão menosprezadas. Então precisamos ter uma visão estratégica de como desenvolver também o meio rural. E desenvolvendo o meio rural, e o caso de Santa Catarina, precisamos dizer assim, 85% dos municípios, o eixo econômico é oriundo do setor agropecuário. Então, nós temos hoje 16% da população vivendo no meio rural. E esses 16% precisam estar lá para fazer essa produção, mas obter também qualidade de vida. Caso contrário, nós vamos não ter mais essa produção, e preciso dizer que do PIB de Santa Catarina, 64,9% são dos produtos oriundos do setor agropecuário. Então, há uma riqueza que nós estamos, sem estratégia, dispensando. Então, precisamos, em nível de governo federal e também em nível de governo de estado, criar uma estratégia de manutenção e de desenvolvimento desse tipo de agropecuária que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, que é riquíssimo pela qualidade das pessoas que nós temos, que é o fator mais importante. Agora, no Show da Tarde, nós queremos ouvi-lo. Santa Catarina quer ouvi-lo. O mundo quer ouvi-lo através do nosso site da Prime TV, do site do Show da Tarde, o nosso palestrante, o nosso apresentador, essas empresas que não param de ganhar dinheiro, essas empresas que não param de crescer. Tudo isso na voz de Anilson Martins. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Prezado empresário, quer fazer sucesso? Então vem para cá com a gente, que aqui realmente as portas estão abertas e o seu comércio será bem visto e muito, muito mais valorizado. Vem aí o primeiro festival em ação, Minha Oportunidade. Você, cantor, deseja ser o primeiro? Então aguarde. Novo projeto Primer TV do Show da Tarde com Tadeu Soares. Estrela Transporte Coletivo, nova linha executiva San Marino Lisboa. Um motivo 5 estrelas para você deixar seu carro em casa e ir com conforto ao centro e com muita segurança. Os moradores dos bairros San Marino, Lisboa, Seniro, Forquilha, Potecas, Praia Comprida e Cobrasol têm acesso por 5 ônibus VIPs, várias linhas residenciais e corporativa. Purifique. A Purifique é a maior empresa de purificadores portáteis da América Latina. A Purifique tem 15 anos de mercado. São mais de 10 milhões de consumidores no Brasil. Receba uma visita dos nossos consultores em sua residência ou comércio. E atenção para o novo horário de funcionamento do SEASA. Segunda-feira, abertura às 4 horas até às 18 horas. Terça a sexta-feira, abertura de mercado às 15 horas até às 22 horas. Sábado e domingo, fechado. Essa é a parte empresarial de Tadeu Soares e as empresas que aqui participam são empresas de nome, hein? É um sucesso. Você, empresário, pode participar. Veja alguma dessas empresas que já fazem parte deste projeto. AM Construções, Serrano Pneus, BG Santiago Joias, José Ibagi Imóveis, Leandro Imóveis, Bellepux Calhas e etc. Por favor, mantenha contato com a nossa produção
e você fará sucesso. E você aí, senhor telespectador, ouvinte, enfim, internauta, muito obrigado e continue nessa tarde maravilhosa com Tadeu Soares, mesa redonda. E olha, o tema hoje é muito importante. Valeu, até a próxima e muito obrigado. Na próxima sexta-feira, nós já vimos falado, comentado, vem aí o presidente do estado de Santa Catarina, da rede Sustentabilidade, partido da Marina Silva. Ele também é o presidente também do sindicato, da Força Sindical do nosso estado de Santa Catarina. E ele é vereador destacado lá no município de Itajaí. Então, sexta-feira, uma mesa bacana e com toda certeza nós iremos aprender com essa expressão que vem lá do município de Itajaí. Enquanto a nossa produção organiza aqui a nossa... Já posso chamar? Ok? Então agora é o seguinte, ó, vamos dar uma salva de palmas calorosa, porque os caras vão entrar aqui quebrando tudo. Vamos aplaudir! Carona! Hoje sorriu pra ti, mas por que você tem medo de deixar seu coração as rédeas tomar e te guiar para o lado de cá e trazer você pra mim? Quando perdida se encontrar, sem nenhum porto pra atracar, nunca se esqueça que eu sou teu mar. Vem pra me navegar, pois aqui descobrirá mais de 1000 caminhos pra encontrar aquilo que sempre insistiu em procurar. E sempre esteve aqui, mas por que você tem medo de deixar seu coração as rédeas tomar e te guiar para o lado de cá e trazer você pra mim? Quando perdida se encontrar, sem nenhum porto pra atracar, nunca se esqueça que eu sou teu mar. Vem pra me navegar, pois aqui descobrirá mais de 1000 caminhos pra encontrar aquilo que sempre insistiu em procurar. E sempre esteve aqui, mas por que você tem medo de deixar seu coração as rédeas tomar e te guiar para o lado de cá e trazer você pra mim? E trazer você pra mim? E trazer você pra mim? Ok. Aí, garotinha, tudo bem?
Tudo tranquilo aí? Tudo ótimo, graças a Deus. É, Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui no teu programa. Muito obrigado. Não fala isso, não fala isso. No nosso programa, então. Não, depois e o meu cachê, Calma. Agora é o seguinte, por que ninguém gosta de dar carona? Por quê, hein? De dar carona? Por quê? Não sei, Porque as pessoas gostam de bacana. Calma, deixa eu falar. Será que é porque o carona está fazendo muito sucesso, é isso? Acredito que sim, mas as pessoas gostam de embarcar a nossa carona, fica tranquilo. E você, quem é? Eu sou Gilberto, legal. mais conhecido por Black, baixista da banda. Black é. Há 13 anos, né, Jonas? 13 anos junto, hein? Eu sou o Jonathan, vocalista da banda Carona, 13 anos aturando essa turma boa aí, entre idas e vindas, 13 anos. Voltamos agora com todo vapor para tentar achar o nosso espaço aqui na música de Florianópolis, de Santa Catarina. E com a ajuda de vocês, da imprensa, nós estamos conseguindo, graças a Deus. Agora é um... Calma, silêncio! Eu vou pedir silêncio aqui, silêncio, que é isso? Oi, Ivonita, toma atitude, Ivonita. Também? Toma atitude. Então, seguinte. Que coisa, hein? Vem cá. Sobra sempre pro Gil, né? É o seguinte, né? Porque quando eu estou falando, né, as pessoas querem atenção. Quando as pessoas falam, a gente tem que dar atenção. Então tem que haver um entrosamento nisso, né? Acho que tem que ter entrosamento, né? Porque vocês são importantes. Imagina, você fica falando e o pessoal fica pi. Então não sou importante. Ok? Essa aqui cantou hoje aquela música lá do rancho do Amor à Ilha. De Amor à Ilha. Essa mesa aqui vai estar no nosso site daqui 3 dias. Vocês vão ver a abertura dessa ferinha aqui, ó. Canta demais. Canta demais. Mas não elogia. E tu ainda briga com ela? Eu não brigo com ela, ela é a professora da mesa. E CD, como é que é o CD? Estamos em processo de finalização do nosso primeiro CD. Muita música bacana, muito pop rock. Vai estar bem bonito o trabalho, né? Estamos aí tentando desenvolver um padrão onde conseguimos alcançar o público que nos acompanha, que não é pequeno, né? O público, graças a Deus, aí na noite de Florianópolis está acompanhando bastante a Carona. E quem quiser saber um pouquinho da agenda da Carona, é só entrar no Facebook, botar lá Banda Carona, que vai ver a foto desses guri bonitos aqui, ó. Eu fico imaginando, eu estava vendo um show aí de uma dupla famosa, e aí eles pegaram lá um cantor lá e encaixaram no CD, uma participação especial. Pô, temos o Joy, a Ivonita, o Rogério, tem tantos artistas renomados que vocês poderiam encaixar, porque eles também iriam propagar o CD de vocês. Está entendendo? Entendesse? A semente está plantada. Vamos manter contato. Agora, todos os artistas que passam aqui no show da tarde levam esse microfone para casa. Então, isso aqui é de vocês. Obrigado. Ok, sucesso. Obrigado. Pode sair, obrigado. É o show da tarde. Não, mas é verdade. Imagina essas duas feras aí, 2 jovens, botar a Ivonita ou botar o Donato com uma participação especial. O que eles iriam propagar? Porque hoje, como o Mário falou, nós temos que trabalhar o quê? Temos que trabalhar em equipe, em conjunto. Eu acho que isso é importante. E jamais desistir, né? Jamais desistir. Queremos agradecer a presença desse nosso artista, falando de artista, lançando o seu novo trabalho, um CD e DVD. O cara já divulgou, eu não canso de falar porque eu acho que isso, todos devem ter essa garra. Eixo Rio-São Paulo, Curitiba, Paraná, aqui no Vale, enfim, nas rádios aqui, o cara está sempre lá aparecendo, cantando, falando do programa, falando dos nossos trabalhos, dos amigos, dos parceiros. Isso é muito bacana e essa tocada é de um campeão, é de um vencedor. Por isso, Rogério Blum, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Irineu Berenzassi, que faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, amigos da mesa. Quando você falou São Paulo, Rio, também tem o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo. Quando nós não estamos presentes, o nosso trabalho está lá. Meu amigo Irineu é um nome catarinense, parece que eu nunca vi em outros lugares. Eu sou da Serra, sou da roça. Quando o senhor falou, em primeiro lugar, antigamente não tínhamos a tecnologia, então você plantava durante 2 ou 3 anos e depois parava de plantar. Então vinha a capoeira
que era um mato a uma certa altura, depois do capoeirão, já estava pronto para plantar novamente, porque a terra já adquiriu, já estava descansada. Obrigado, Leandro. E o mesmo acontecia quando arávamos a terra. São Joaquim é a terra da maçã, Santa Catarina é a capital da maçã. Hoje não é só São Joaquim, hoje Bom Retiro, Urubici, Rio Rufino, Fraiburgo, toda a região está plantando maçã onde era campo. Onde era campo. No Rio de Janeiro eu falava na Rádio Nacional, com Jair Lemos, um catarinense, que ninguém, isso há 25 anos atrás, 28 anos atrás, que não temos seguro para o agricultor. O agricultor sobrevive porque ele tem um dom de Deus, ele ama a terra. Quando eu faço festa nessa cidade, eu falo para eles, olha, vocês têm um manancial enorme. E o senhor sabe disso, conhece o Estado. Mas em compensação, os jovens não têm. Você chega em Rio Rufino, você chega em Petrolândia, as moças vieram para a cidade. Os rapazes vêm, aquilo que o amigo falou. Então, para mim hoje é uma lição. E para terminar, eu quero lhe fazer uma pergunta. As escolas técnicas, que eu não conheci, mas sei que existiram, foram saindo. Cadê os políticos? Cadê as pessoas, os governos? Aí vem aquilo que a gente sempre fala, essas pessoas não têm amor à terra, eles não têm amor ao Estado, eles têm amor a eles. Eles vão para a política, sobe e esquecem, muitos vêm lá da terra, a maioria são eleitos por lá, e só voltam lá na época de eleição. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Muito bem. Primeiro, há que se rever a estruturação do meio rural. Primeiro fator, nós somos donos da terra. Esta pessoa lá, ele é dono da terra. Este jovem, ele só vai ser dono da terra quando? A pergunta que poderíamos fazer. Talvez poderíamos assim ter uma imagem só quando o seu pai, os seus familiares morrerem. Aí ele se torna dono da terra. Então a estruturação está desconforme. Nós precisamos fazer com que tenhamos uma estruturação nova desse modelo, aonde este jovem se torne sócio dessa terra. Logo, então eu tenho um patrimônio do qual eu vou cuidar. Consequentemente, eu não vou precisar sair daqui. Mesmo o moço e a moça. Essas duas situações. Então precisamos mudar essa estruturação. A segunda questão. Os políticos em si, eles esquecem das suas origens. Então, por quê? Entram num outro ambiente, numa outra formatação. E nós precisamos mudar o modelo de se fazer política. Já disse aqui em algum momento de alguma pergunta, que nós precisamos com que a política seja feita com o povo, para o povo. Logo, o modelo de fazer política terá que ter a sociedade junto. E não o político em si fazer a política para ele. Há que faça política com a sociedade. Logo, a sociedade em si vai cobrá-lo. E, obviamente, este político vai defender este setor ou aquele outro setor em si, da onde esse segmento da sociedade o colocou lá. Essa é a proposta nova, quer dizer, precisamos fazer uma nova política para esse novo político que está surgindo, não só no Brasil, mas no mundo todo. É um novo jeito de fazer. Porque essa política hoje, onde as pessoas são eleitas para defender algo que eles não vislumbram, quer dizer, fica uma coisa muito adversa. Então isso nós precisamos mudar. E aí acontecem vários erros, se a gente observar no processo de gestão política. Então precisamos primeiro entender por que existe a política. A política é uma coisa muito boa, desde que você faça ela adequada às necessidades da sociedade. Pastora Nilda, a sua segunda pergunta, por favor. Eu gostaria de saber, porque no Brasil a gente tem uma área muito extensa para pecuária. Isso não prejudica a agricultura? Sim. Precisamos fazer a diversificação das atividades. Quando nós temos monocultura, ou seja, grande extensão de área com uma única atividade, seja animal ou mesmo agrícola, nós teremos problema.
de certa ordem, nós estaremos desrespeitando o processo natural de recomposição da natureza e também da fauna e flora neste caso. Então, precisamos fazer diversificação das atividades, ter sim produção de animal, produção agrícola, mas em escalas menores que se adequem então àquele ambiente. Porque se nós temos áreas de terra, por exemplo, que são mais escassas, têm maior dificuldade de ter chuva, e outras têm tem um período que fica sem momentos de chuva, consequentemente, isso causa transtorno. Então precisamos adequar as atividades e assim fazer com que a fauna e flora viva consorciada com a agricultura e com a pecuária. Radialista Nonato, a sua segunda pergunta, por favor. Este ano é o Ano Internacional da Agricultura Familiar, apesar de que se pouco fala nesse assunto, pouco se divulga que este ano é da agricultura familiar. O que representa isso para o povo agrícola? Muito bem. A agricultura familiar, e especificamente no Brasil, ela é imensa. Eu vou dar alguns dados, pensando aqui no nosso estado, pensando no estado de Santa Catarina. Já dissemos que 94% das propriedades do estado de Santa Catarina é da agricultura familiar. No Brasil, ela é responsável por 70% da produção. Um outro detalhe, está na mão da agricultura familiar 34% da área agricultável e ela responde por 70%. Significa dizer que a eficiência produtiva da agricultura familiar ela é melhor. Consequentemente, o respeito por esse sistema de agricultura é que nós devemos dar. Visto que, então, a FAO colocou este ano como o ano da agricultura familiar, por essas condições. Mas tem alguns fatores que não são numéricos, mas são qualitativos. A agricultura familiar é feita por famílias. Consequentemente, é a família trabalhando na propriedade. E isto significa que há uma redistribuição da renda e a produção é feita com mais amor, com mais carinho. Consequentemente, as pessoas que absorvem esse tipo de alimento são mais gratificadas. Doutor Jandir, sua segunda pergunta, por favor. Irineu, aproveitando sua experiência notória, gostaria que você nos desse uma posição e ao telespectador sobre a situação agrícola e a nível do nosso país, principalmente da região amazônica, que a gente vê que está sendo usurpada. Qual o teu ponto de vista? O que os dirigentes nossos, que não vamos pegar muito pesado, mas não vamos nem chamá-los de mercenários, que deveria ser feito? Muito bem. O que há necessidade de se fazer é respeitar o Código Ambiental. A Amazônia, 80% da área deve ser preservada. E alguns não estão obedecendo este critério que está lá dentro do Código. Portanto, já existe uma lei e é preciso, então, que o governo, através do seu processo de monitoramento, faça que essas pessoas, então, obedeçam o que está lá nesse Código Florestal. Em Santa Catarina, o Código nos dá a condição de 20% ser preservado. E nós temos muito mais em Santa Catarina que está sendo preservado. Mas na Amazônia, há alguns, vamos dizer, algumas áreas que não se obedece. Então é preciso estar à mão do órgão público lá, fazendo com que as pessoas obedeçam o que diz nesse Código Florestal. Queremos também agradecer a presença da nossa líder da nossa mesa redonda de hoje, a nossa estilista, empresária da Otto Confecções. Obrigado, empresária. Obrigado, senhora Ana, pela sua vinda. Eu peço a favor que dê 3 passos até o centro da nossa mesa redonda, com o nosso palco ouro. 3 passos. Fica bem no centro. Olhando lá para o nosso cameraman e cumprimente os pares, Santa Catarina, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Irineu. Boa tarde a todos da mesa, a todos que estão em casa. Doutor Irineu, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais são as principais causas que levam o agricultor a sair do meio rural e vir para a cidade, além dos estudos, que a gente sabe que a maioria vem para estudar. Mas quais as principais causas que levam eles a sair de lá e vir morar na cidade? O primeiro fator da saída do agricultor do meio rural é a estruturação no meio rural. Ele não tem acesso adequado, ele não tem infraestrutura adequada, ele não tem acesso a meios de mídia, como nós temos no meio urbano,
portanto, telefone, internet, não tem. Isso faz com que, então, ele saia à busca desta comunicação. Consequentemente, lá no meio rural, como não existe, ele vem para o meio urbano. Outro fator de grande importância que nós deixamos a desejar é uma visão estratégica em termos da população rural. Nós, quando conversamos, estamos dizendo que a população rural ela terá que sair, e alguns pensadores dizem o seguinte: se nós tirarmos toda a população do meio rural, colocar no meio urbano, faremos do meio rural uma área só de produção, o que está errado, porque nós precisamos ter pessoas lá no meio rural fazendo o desenvolvimento da produção, mas com pessoas, e não estar uma área vazia. Então, outro fator é um processo de conceito. Nós estamos fazendo com que esse agricultor tenha uma visão dele ser responsável pela produção. Mas quando esse agricultor precisa de saúde, ele é o último a pegar a fichinha. Porque quando ele vem buscar fazer uma própria simples consulta, então ele é o último a chegar no meio urbano. Então nós precisamos levar esses recursos lá no meio rural. É preciso então que ele tenha saúde lá no meio rural, é preciso que ele tenha creche também no meio rural. E se a gente pensar o desenvolvimento de gente fazer, quando se pensa em creche, você faz no meio urbano. Tá, mas então não nasce criança no meio rural? Então é preciso colocar a creche também no meio rural. Esse é o pensador do líder de desenvolvimento. Precisamos também imaginar que lá no meio rural as pessoas têm carência no desenvolvimento de esporte, têm carência no desenvolvimento cultural, então precisamos levar esses recursos lá para o meio rural. Numa visão assim, não precisamos levar os recursos lá onde as pessoas querem viver e não tirar as pessoas para vir buscar recursos em outro local. Essa é a visão. Então, por isso que muitas pessoas estão saindo do meio rural. Vamos ficar de pé, por favor, todos nós de pé, por favor. Eu vou chamar aqui o doutor Valmor Matem, por favor. Vamos aplaudir o doutor Valmor Matem, vamos aplaudir. Não cumprimenta ninguém. Seguinte, ó, a hora que ele for embarcar naquela Ferrari vermelha ali, tu entrega isso aqui para ele, tá, meu querido? Porque aqui são presentes. Você, como é o padrinho dele, você deve entregar esse presentinho bacana para ele, aqui, ó. 30 dias para ele aprender inglês, ou francês, o idioma que ele desejar. Se ele não quiser, ele pode doar a outra pessoa, ok? Barulhinho, escola de música, põe ali para a Sandrinha ali, ó, não fica olhando para cá. Ó, ele vai ter 30 dias para ele aprender a tocar violão, voz, enfim. Se ele não quiser, ele pode dar para alguém. Limpeza de pele, empilem, é para ele ou para a esposa. Isso aqui só pode para ele ou para a esposa, ou então para a filha dele, não pode doar para ninguém, tá? Limpeza de pele, empilem. Seja um dentista, fazer clareamento, é para ele ou para a esposa, ou para os filhos, não pode doar para ninguém, ok? Doutora Fernanda Kruszewski, consulta presencial sobre o quê? Sobre pepino de telefone, essas coisas. Consumidor. Isso, muito bem, muito bem. Consultoria empresarial com o doutor Jurandir, a área de segurança. Consultoria em todos os setores da jurisprudência com o doutor Orivaldo Vieira. Consulta de psicólogo, para ele ou quem lhe indicar, ele diz que ele pode presentear. A Purifique também vai na casa dele ou vai lá na Fetaesc lá fazer uma apresentação. Beira Rio, almoço para casal, para ele e para a esposa, só. Sábado e domingo, não pode dar para o almoço para ninguém. Tá? E a MPA, balanceamento e alinhamento, alinhar o carro dele, isso foi para ele ou para a esposa ou para os filhos dele. Ele tem 5 carros na garagem, ok? Vamos aplaudir o doutor Ramon! Vamos aplaudir! Seguinte, ó, escolha o número de 1 a 16. Escolha um número que tu amas, que tu joga no bicho todo dia. Mentira. Isso é contravenção. 4, ele falou 4, hein? 4, falou 4. O microfonezinho. Tá brava comigo? Não, né? De maneira alguma. Precisa do óculos do Donato? Não, né? Não. Ele não quer sair, calma, ela é muito jovem ainda. Que é o número 4, princesinha. 4. Não olha pra cá, que isso, não aprenderam ainda não? Que é o 4. 4. A Sandra Pereira. O que ela é ali? Apresentadora de TV. Não dá. Quer que eu dê o número do telefone dela também? Chega. O microfone, que tem o microfone aqui, que é o microfone. Calma, rapaz, calma, não fala. Também uma máquina. Sandra Pereira. Onde é que está aqui? Aonde?
Aonde? Tu nem lês, que coisa feia. Que coisa feia. Mostra aqui onde é que está o 4 aqui para mim, aqui o 4, aqui o 4. Aqui embaixo, aqui, ó. Sandra Pereira. Não, a minha vinda aqui de perguntar, viu? De perguntar aqui para a Ivonita e perguntar ali para o doutor Jurandir, é que aqui na televisão a gente faz uma coisa muito séria, respeitando a inteligência das pessoas. Assim, não, é número 8, para aí, mas são prova aqui, ó. Nesse momento, a Ivonita e o Jurandir são os fiscais desse momento, porque hoje tudo é uma sacanagem, hoje. Tudo uma sacanagem. E para falar tem que ser sorteado, o cara tem que escolher o número. Entendeu? É por isso que eu quero que leia. Onde é que está o número 4 aqui, professor? 4. Não fala. 4. 4. Sandra Pereira. Então, nesse momento, não é o desejo dele, não é o meu desejo, não é um desejo individual. Ele escolheu o número 4. A 4 é a nossa querida apresentadora. Então, nesse momento, ela vai representar todos os perguntadores. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para o meu querido pastor Taborda, leva a Sandrinha até o palco ali, por favor. Mas antes, calma, pega ali o microfonezinho, pega o microfonezinho. Vamos aplaudi-los. A nossa líder aqui da mesa redonda, então, ela vai ter 12 minutos para fazer uma avaliação de todas as respostas do nosso convidado central. Pode iniciar, por favor. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui toda semana. Agradeço ao Tadeu Soares o convite de participar da mesa redonda, porque aqui nós aprendemos sempre. E hoje foi uma aula espetacular sobre agricultura familiar, sobre agricultura. Nós tivemos uma pessoa aqui preparada e tenho certeza que se ele estiver lá na Assembleia e for eleito, ele vai representar muito bem o povo catarinense, porque ele é uma pessoa que ele sabe o que fala, porque ele aprendeu na prática, através dessa escola que ele teve, da escola técnica, onde ele aprendeu sobre agricultura. E, com certeza, nós precisamos de políticos compromissados com o povo para legislar para o povo, e não para os políticos, como ele mesmo falou. Muito obrigada. Eu vou pedir, por favor, que o nosso pastor Taborda... Olha ela para frente, ali, calma. Eu vou pedir, por favor, que o nosso querido pastor Taborda leve a Sandrinha até a sua poltrona com toda aquela elegância. Olha ali, muito bem. Pode passar o microfonezinho lá para a nossa professora, já liga lá para lá. Muito bem. Então agora chegou aquele momento gostoso, aquele momento cremoso, aquele momento delicioso, e é sempre importante a gente ouvir a voz da inteligência. Calma, volta lá. Eu ainda não chamei. Falou inteligência. Não, volta ali, calma. Não dá, né? Não dá. Eu acho que ela quer me derrubar, né? Então eu estou dizendo que é sempre importante a gente ouvir a voz da inteligência. E com certeza a fala dela vai nos deixar mais confortável, e nós vamos continuar tendo uma semana de vitória, uma semana comprometida com os nossos projetos. Por isso, nós queremos ouvi-la. Vamos aplaudir a nossa professora, a jornalista Ivonita. Obrigada. Eu acho o seguinte. O Donato Ramos e eu sabemos muito bem disso. Os antigos conheciam certos pontos, certos sinais, né? E principalmente o pessoal da área agrícola. Maricá floresceu cedo, o inverno vai ser rigoroso. O João de Barro fez a casa para o lado de cá, porque o vento sul vem para o lado de lá. Entende? A abertura da casa. Então, era muito... A natureza era muito jogada, né? Vai dar um inverno rigoroso, então vamos cuidar da plantação que não gosta de inverno e vice-versa, né? Só que agora não tem mais isso. A própria natureza está maluca, porque o inverno entra a hora que bem entende, o verão não sai nunca. Agora nós estamos vivendo em pleno inverno com um veranico, né, em junho. Então,
eu acho que foi a hora legal de aparecerem, de criarem as escolas técnicas, as escolas agrícolas, e criarem a figura, né, formarem a figura do engenheiro agrônomo ou agrícola. Meu genro é engenheiro agrônomo da área de maricultura. Ele é uma das pessoas que viajou, foi para o exterior. E o nosso amigo também, nós estávamos conversando, eles vão levar conhecimentos nossos, brasileiros, e buscar novas execuções para a agricultura e para as outras áreas também, é lógico, né? Mas isso aí enriquece muito a gente, porque nós estamos com um excesso de pessoas, nós não podemos mais nos manter naquela agricultura simplória como era antes, porque eram hortas pequenas, eram plantações menores, agora não. Agora a própria demografia exige que nós tenhamos muito mais produção, né, para manter a alimentação do nosso povo. E os nossos engenheiros agrícolas e agrônomos, eles estão buscando soluções. E o nosso amigo Irineu, né, está trazendo, como vocês tiveram a oportunidade de ver, muito conhecimento para nós. Muita coisa importante, né, moderna, dentro dos padrões exigidos pela alimentação. Com agrotóxico ou sem agrotóxico, as necessidades são muito grandes. Eu dou meus parabéns para o nosso programa, né, por ter escolhido o nosso entrevistado. Prazer. Queremos mais uma vez cumprimentar a FETAESC por ter um assessor com uma visão internacional. Queremos também desejar boa sorte para ele nessa nova campanha postulando uma cadeira na Assembleia Legislativa, e o nosso agradecimento pela sua vinda, pela sua bagagem, pela sua experiência, pela sua diplomacia, na sua fala, no seu entendimento. Ele vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação das perguntas, e na sequência as suas considerações finais. Ele vai até o centro do nosso palco, já recebendo as palmas dos nossos perguntadores e perguntadoras. Obrigado por estar nesse programa, obrigado também aos meus entrevistadores. Para nós é uma satisfação estar aqui presente nesse programa e dialogar um pouco com a população de Santa Catarina, com a população de São José, trazer um pouco do conhecimento, então, que temos da agricultura, do empreendedorismo, também do processo que estamos vivenciando hoje em termos de país. Santa Catarina é um estado lindo, com pessoas que trabalham, pessoas que têm produção, pessoas que vivem bem. Temos uma distribuição geográfica com várias etnias dentro do estado de Santa Catarina. Isso quer dizer que é um povo rico, é um povo que tem cultura, um povo que na verdade, tem muito a colocar para esse Brasil. Foi uma satisfação. Vemos aqui pessoas que estão interessadas também no desenvolvimento, não só no crescimento. Precisamos pensar neste país e, por que não, no estado nosso catarinense, não só crescer, mas sim criar desenvolvimento. Significa ter qualidade para as pessoas, qualidade de vida. Ou seja, precisamos primar, então, pela saúde, precisamos primar pela educação, precisamos primar pela mobilidade, e isso é um problema que nós estamos vivenciando hoje. Vemos, então, que falta de infraestrutura, precisamos buscar condições, meios para criar infraestrutura adequada a nós, para que a gente tenha, então, qualidade de vida. Nós estamos hoje na condição, então, de pré-candidato, essa é a formatação, na busca de um encaminhamento de melhores condições de vida para toda a população catarinense. Nosso agradecimento e esperamos estar aqui muitas e outras vezes. Muito obrigado. Posso ficar no meio, por favor? Fica no meio, mais no meio. Agora o nosso convidado vai receber o carinho dos perguntadores e perguntadoras. Ok, obrigado. Prazer para nós. Obrigado.
Prazer. Prazer para nós. Viu? Ok, prazer para nós. Tudo bom. Ok, precisamente, tudo bom. Ok, obrigado. Obrigado. Prazer nosso. Prazer nosso. Ok. Ok. Obrigado. Todo mundo sentadinho agora, todo mundo sentadinho, posição de sentido, posição de sentido. Quem quer sair na fotografia? Quem quer sair na fotografia? Quem? Vem cá, aqui, Ronde, aqui, Ronde, aqui na fotografia. Fotografia. Donatinho, fotografia, Donatinho. O Valmor ali, Valmor aqui na fotografia. Ali, na fotografia. Onde é que a Sandrinha vai? Pega lá a florzinha, pega lá a florzinha que tá do sol, pega lá a florzinha lá, a florzinha, pega a florzinha lá pro Tadeu Soares lá. Ok. Bom, essas flores aqui, hoje as flores estreando aqui no show da tarde, na nossa mesa redonda. E as flores, elas não mentem, né? Elas não cobram nada, elas só querem carinho, né? E água, e uma boa terra, né? Por isso que é muito bom a gente não jogar química na terra, porque a química estraga a terra. E esse carinho das flores ele vai levar para a sua esposa. Vamos aplaudir, por favor, gente. A rocha ali. Capa do jornal, fique esperto. Olha aí, ok? Todo mundo sentadinho, menos o nosso lado central é a Sandrinha, todo mundo sentadinho aqui. Sandrinha, agora com toda a categoria, leve esse homem lá, senta lá na poltrona, né? Ali, ok. Muito bem. Onde é que está o nosso microfone sem fio? Onde é que está o nosso microfone sem fio? Microfone sem fio. Muito bem, obrigado, querida, obrigado. Para quem ficou uma semana gripado, eu não podia estar assim não também, tá? Depois Tadeu manda o remedinho para mim, manda o médico, aí me acorda de madrugada, aí não dá, né? Aí não dá. Mas agora no show da tarde, chegou aquele momento tão esperado. Eu sei que milhões de pessoas gostariam de estar sentado ali naquela cadeira que ele está sentado ali. Milhões de pessoas gostariam de ter essa oportunidade de poder falar de acordo com a sua capacidade, com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento. E a gente sabe que ele leu pra caramba, continua lendo pra caramba, para ter essa capacidade. É isso que nós temos que entender. O que vale é a capacidade. Todos nós temos, depende só de nós. Como nós queremos ouvi-lo melhor. Santa Catarina, melhor. O mundo quer ouvi-lo. Por isso, vamos aplaudir o nosso professor Donato! Não sei se é apenas no Brasil ou já fato generalizado em todo o mundo, de que a tecnologia do campo tem espantado aquele povo todo para a cidade. Sai do campo, vem para a cidade à procura de melhores dias, melhor vida, e vem engordar, não a si próprio, mas engordar as periferias. Certa vez, faz bastante tempo, parece-me que na Rússia, um americano quis vender uma máquina para o governo, e essa máquina substituía 10 trabalhadores. E o presidente perguntou, muito bom, fantástica a sua máquina, mas onde que eu vou colocar os 10 trabalhadores que ficarão desempregados? A exceção de Santa Catarina, porque aqui já se diz que a gente planta com estilingue e colhe com a rede, e daqui a pouco, não tendo estilingue, plantar-se-á com os drones. Uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala, um detalhe que passa despercebido. Aí o jovem resolve ficar no campo, resolve ficar com a família.
não vem para a cidade à procura de novas oportunidades. E lá pelas tantas, passado o tempo, o pai vende a propriedade. Realmente falou em estruturação de quem é o dono daquela terra, daquele pedaço de chão. Um fato a ser pensado e repensado muitas vezes. Quando erradicaram o café no Brasil, eu até entendi, porque era criança. Mas hoje, passado o tempo, já velho, eu continuo não entendendo nada. São exatamente 13 horas mais 44 minutos. Queremos mais uma vez agradecer os nossos cameramen lá em cima do mastro, toda a produção, a direção da Prime TV. Por isso eu acho que eles merecem uma salva de palmas, meu Deus. E agora no Show da Tarde ela está fazendo sucesso, ela está inserida na última pasta empresarial do Tadeu Soares. Vamos aplaudir a cantora Isabel Mostiaque! Cedo o pensamento já procura por você. Abro a janela, no coração vem a vontade incontrolável de te ver. No teu braço acomodar a vontade de te amar. Por quanto tempo vou ter que esperar? Se eu pudesse descrever um motivo pra sonhar, te traria 1000 palavras, mas uma o valor terá. Desde o início da manhã, posso ver em mim o teu valor. E quando vem a noite, estou aqui pra dizer que és o meu amor. Muito cedo o pensamento já procura por você. Abro a janela, no coração vem a vontade incontrolável de te ver. No teu braço acomoda a vontade de te amar. Por quanto tempo eu vou ter que esperar? Se eu pudesse descrever um motivo pra sonhar, te traria 1000 palavras, mas só uma o valor terá. Desde o início da manhã, posso ver em mim o teu valor. E quando vem a noite, estou aqui pra dizer que és o meu amor. Apagar o teu amor em mim. Pode a noite se achegar, o frio em mim se encostar. Contigo estarei até o fim. Se eu pudesse descrever um motivo pra sonhar, te traria 1000 palavras, mas só uma o valor terá. Desde o início da manhã, posso ver em mim o teu valor. E quando vem a noite, estou aqui pra dizer que és o meu amor. Desde o início da manhã, posso ver em mim o teu valor.
Isabel, Isabel. Agora é o seguinte, ó. Seguinte, agora aí, ó. Isso aqui não estava no script. Ai, meu Deus. Tu manja bem matemática? Ai, mais ou menos. Mais ou menos, então tá, mais ou menos, né? Vamos ver se ela é fera em matemática. Vamos ver. Quanto é que é 7 mais 3? 10. É a nota que vocês deram para ela. Ah! Pegadinha, tá bonitinha e tal. Não, muito obrigada. E a barriguinha, tá quanto da barriguinha? Semana que vem faz 6 meses. 6 meses já! Passa rápido, Agora é né? o seguinte, ó. Pois é. Deus o livre também. Calma, calma, calma. E tá isso aí de manga curta também. É só pra vir ver o Tadeu, né? Depois só pro Ali, baixo. ó. Você só está aqui. Hoje tem um cara muito, muito importante. Hoje ele falou muito sobre a agricultura. Mas você vai poder ver depois no nosso site, né? A tua apresentação e também a fala dele. Por isso, vai lá e dá um abraço para ele, desejando boa sorte. Ô, Isabel é um nome que eu não esqueço, porque Isabel era o nome da minha mãe. Então eu não esqueço, é um nome que eu amo. Né? E você ainda está no primeiro CD ainda, né? Isso, no primeiro CD. Como é um CD recente ainda, assim, de repente, no ano que vem ou no próximo, eu vou começar a trabalhar num novo projeto, né? Mas por enquanto só esse CD romântico. É menino ou menina que vai vir aí? É um menino, Eduardo. Eduardo do quê? Oxaque Machado, a princípio. Ó, aquele cara que tá ali, chinela de foto ali, é o paizão dela, Uma boa, tem o telefone, tem e-mail, tem site já? Tem site? Tem Face? Tem a página no Facebook. É facebook.com/Isabel Mochak. Boa sorte pro Eduardo, boa sorte pra família, obrigado. Vamos aplaudir a Isabel! Isabel no show da tarde. A todos os nossos perguntadores, perguntadoras, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela seriedade. Fazer televisão é muito difícil, o apresentador tem que ter muito controle emocional, porque hoje, vocês que estão me vendo e estão vendo os nossos perguntadores, perguntadoras, é julgamento para todos os lados. Então a gente tem que ter sempre o controle emocional, porque televisão é imagem. E agora no show da tarde, já uma ótima tarde, eu tenho uma tarde grande e extensa para cumprir. Vamos aplaudir o Bispo Alceu! Obrigado, Tadeu. Boa tarde, amigos. Boa tarde, senhor Irineu. Que bom, mais uma vez, podermos estar juntos aqui no Show da Tarde. Parabéns pelo seu trabalho, né? Não só político, mas também trabalho que envolve o bem-estar de toda a sociedade catarinense, né? O senhor falou bastante também sobre agricultura e tantas outras coisas importantes. Mas uma coisa importante na vida, todos nós temos as nossas lutas, senhor Irineu. Cada um tem os seus objetivos. E Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu forças para nós podermos desenvolver nossos projetos, nossos sonhos, para podermos trabalhar, para podermos viver, para podermos nos relacionar e vencer todas as nossas lutas. Mas mesmo assim, mesmo tendo a capacidade dada por Deus para fazermos tantas coisas maravilhosas, mesmo assim, existem muitas vezes na vida momentos, lutas, que se enfrenta dificuldades que estão acima e além das nossas forças. Não é verdade? Chega um momento que a gente olha, às vezes, um problema, às vezes, da família, de uma doença incurável, às vezes um problema de vícios, às vezes um problema de alguém que está com uma doença, um problema econômico, enfim, situações na empresa, enfim, na política, e às vezes a gente diz, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou vencer essa luta? Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Então, uma ocasião, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, no momento em que as nossas forças se acabam, que a medicina não dá jeito, em que não há como
resolver um problema, no momento em que a dificuldade na família, a situação no trabalho, enfim, nós temos que usar a nossa fé. A fé, ela tem o poder de vencer o impossível. A fé é uma certeza no poder de Deus. E quando nós temos uma fé, a crença que temos, ela tem o poder de mudar a situação. Por isso que a fé é importante. Que existe uma situação muitas vezes instalada que preocupa. E o que pode mudar uma situação difícil, o impossível para os homens? É a fé. A fé, ela tem essa capacidade de trazer a saúde para um doente, de trazer a libertação de um problema de vício, uma perturbação. A fé tem o poder de abrir portas. A fé tem o poder de mudar a situação. Mas por que a fé tem esse poder? Porque quando nós temos fé, então não é a nossa força, a nossa capacidade, a nossa condição, mas quando temos fé, é o poder de Deus agindo para nos dar vitória. É o poder de Deus agindo para tornar possível os impossíveis da vida. Então, se você está vivendo uma dificuldade, um problema, não se lamente, não se desespere, mas tenha fé. Acredite que você vai vencer. No nome de Jesus, a bênção de Deus é sobre você, tua casa, tua família, e você vai vencer. Tenha fé, pratique a fé, viva a fé e seja um vencedor. Então, com essa mensagem, encerramos o programa Show da Tarde hoje, parabenizando a todos, que todos foram brilhantes, né, nas perguntas e nas respostas, né? Felicidades, e amanhã tem mais Show da Tarde. Um abraço! Realize seu sonho com rapidez e segurança. Na Minas Veículos, o seu carro zero, sua moto, caminhonete ou caminhão, até a sua tão sonhada casa própria, sem complicação. A Minas Veículos ajuda você até mesmo na negociação de suas dívidas, seja pessoa física ou jurídica, mesmo estando negativado. Não perca tempo, ligue 0800 881 0006. Minas Veículos, realizando os seus sonhos. Você sempre ouviu